Então vamos lá. Bom dia, Paulo. Bom dia, colegas. Hoje temos a continuidade desse nosso seminário que está acontecendo na Secretaria de Contra-Hegemônicas. Como eu já observei com os demais colegas que participaram, basicamente nós vamos estar focando a tradição que surge com os socialistas utópicos que confluem aquelas posturas anarquistas, para o movimento anarquista e para o movimento comunista. Em grande medida, ambos são herdeiros da mesma tradição, têm o mesmo projeto estratégico, que é a construção de uma sociedade revolucionada, comunista, né, que leve à extinção das classes e do Estado, havendo algumas divergências no plano tático, né, que certamente se colocam com mais ou menos agudeza ao longo da história. Bem, o Evaldo foi induzido, foi convidado por mim a estar retomando os seus estudos sobre os clássicos do movimento anarquista, uma vez que nós estamos focando as discussões do século XIX e no início do século XX, na primeira metade do século XX, e certamente terá toda a liberdade para expor sobre um tema que é, nesses tempos que nós vivemos de uma complexidade grande e de processo de golpe e o processo de domínio do grande capital, ele se coloca não só no plano interno, no plano nacional, mas no plano internacional, acabamos de ter a vitória do Trump, que entre as alternativas significava a alternativa mais conservadora nos Estados Unidos, mas não havia também na disputa nenhuma outra alternativa que fosse no campo mais esquerda, mais democrático. Bem, Evaldo, a exposição é toda aqui. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos, agradecer imensamente o Jorge pelo convite e dizer assim que, para mim, que primeiramente só fazendo um preâmbulo, revisitar esses autores ou reelaborar para consubstanciar isso aqui numa aula, foi uma coisa assim, foi algo que me deu prazer e com bastante até certa emoção, reminiscência, né? Porque é algo que eu estudei bastante na década de 80 e começo da década de 90, quando eu ainda fui professor da rede pública de ensino, né? Professor de história, fui na rede pública de ensino, quando eu me aproximei dessas leituras, fiz descobertas e procurei também, de certa medida, praticar isso nos meus espaços onde eu atuei. Ao mesmo tempo, também eu considero que a questão da pedagogia libertária, e falar dela também, porque para mim tem um significado muito especial, uma vez que eu, como operário de fábrica, né, digamos assim, até 1985, fui operário de fábrica, fui torneiro mecânico, trabalhei em fábricas e quando comecei meu curso de Ciências Sociais, recebi uma formação sindical
nos grupos de oposição metalúrgica em São Paulo, e depois, ao ingressar no curso de Ciências Sociais, antes de me tornar professor, tive contato com o Centro de Cultura Social de São Paulo, que funcionava na Rua de Oliveira, no Brás. Eu contato, fui a algumas reuniões, e era um centro de cultura que funcionava, havia sido reaberto depois com o fim da ditadura, e lá tive contato com pessoas como Jaime Ribeiro, enfim, Morel e outros colegas que contribuíram para essa formação também junto à pedagogia libertária. Então, assim, com certa emoção, certo, revisitar isso daí, né? E aí eu falei para o Zé, nossa Zé, por que eu larguei isso, né? Porque hoje a gente retoma isso volta em função de que do quadro que nós estamos vivendo, né? E eu falava para o Zé que, por exemplo, essa medida provisória do ensino médio, né, merece, reforça aquele quadro de dicotomia entre o trabalho braçal e intelectual, tão acusada pela pedagogia libertária lá no contexto da Primeira Internacional. Então a gente vê que as coisas, a crítica que os libertários faziam, os anarquistas faziam, ela volta à tona. E também, o que se coloca hoje também é a necessidade de nós pensarmos a organização da classe. E eu acho que aí também a pedagogia libertária tem muito a contribuir, e muitos dos elementos que nós vamos tratar aqui, eu espero poder ajudar depois, no final da aula, a gente discutir, né? O que fazer nesse quadro, como organizar a classe, em que medida os aspectos aqui levantados da pedagogia libertária podem contribuir para a formação, para a conscientização, na busca da tão almejada transformação social da nossa sociedade. Né? Primeiro, eu dividi a aula em 3 pontos. Primeiro, eu vou apresentar os aspectos gerais eu sei que vocês já tiveram um momento de discussão sobre pedagogia libertária, os aspectos históricos dessa pedagogia libertária, origem, os principais pensadores. Vou dar uma passada, me centrar bastante no Bakunin, no texto que eu passei para vocês, no Paul Robin. Vamos discutir e vou falar um pouquinho da experiência da escola de Barcelona, do Ferrer Guardia. Né? Um pouco disso. Em segundo momento, eu vou falar um pouquinho dessas repercussões no Brasil, o que ocorreu no Brasil, e finalizar, depois discutir um pouquinho sobre a atualidade da pedagogia libertária, na conjuntura brasileira, como pensar isso hoje, nos caminhos da pedagogia libertária e nos seus descaminhos. E aí nós vamos discutir um pouco isso lá no final, mas aí eu espero fazer isso depois com um debate com vocês. Bem? Bom, a primeira questão é que meados do século XIX você tem aí já despertando, e eu diria que os anarquistas deram grande contribuição para isso, do movimento operário, pensar a educação. Os anarquistas foram fundamentais nesse processo. Então, os anarquistas tinham uma preocupação muito grande com as questões educacionais, ou seja, com a formação dessa consciência. Mas é preciso que a gente estabeleça aqui que o anarquismo, nós devemos tratá-lo na sua pluralidade, não no singular. Haviam várias correntes, né,
correntes, a mutualista, positivista, comunista e individualista. E, ao meu ver, isso daí, essa compreensão dessas diversas correntes, que talvez não vai dar para a gente tratar aqui, não era o foco da aula, mas é importante eu registrar isso para que vocês depois, num segundo momento, com outras leituras, procurem entender essas diferenças, vai auxiliar vocês, né, interessados na questão, entender essas diversas abordagens sobre a pedagogia libertária. Como, por exemplo, a adesão, inclusive, de certas correntes pedagógicas, que todas elas tinham como uma crítica às pedagogias tradicionais, mas também, né, a adesão àquelas que rumaram para a adesão para pedagogias inovadoras, como John Dewey, né, pedagogia nova, e outras correntes não diretivas. Né. Aliás, sobre isso os anarquistas irão divergir, então não é consenso. Né. Então, às vezes eu leio textos sobre pedagogia libertária, eu lembro desse Sérgio Paulo, a pedagogia anarquista, conflui a pedagogia nova, calma. Não é todo o anarquismo que foi para esse lado, não é? Né? Nós temos divergências e já no século XIX essas divergências se apresentavam. Então não é uma coisa absolutamente tranquila. Nunca foi para o movimento anarquista. Mas sobre essa preocupação, eu destaco que na linha que eu prefiro seguir aqui, né, nessa abordagem que nós vamos dar, a contribuição do Bakunin. Portanto, eu passei o texto para vocês, a educação integral e a preocupação do Bakunin com a educação integral. De certa maneira, os anarquistas tinham uma grande preocupação com a questão da escola, né, com a questão da escola na modernidade. Então, ele destaca a importância da escola de educação, e o Bakunin vai dizer o seguinte: olha, que o ponto de partida da educação escolar, ou da educação das crianças, é a autoridade, que desemboca numa liberdade. Então, ele era crítico também dos seus contemporâneos e de outros que vieram debater mais tarde, né, das pedagogias não diretivas. E os bakunistas foram, por exemplo, você pega o William Golding, né, defende uma educação totalmente livre. Então havia divergência. Então, que era, por exemplo, Golding defendia uma educação onde você deveria seguir as inclinações naturais dos alunos. Já outros não. Ou roubando Bakunin, e depois a pedagogia moderna, que não é bem reconhecida. Os anarquistas divergem sobre reconhecer se Ferrer era um anarquista de fato, né? Mas elas vão divergir nesse ponto. Né? Mas, entre todos, há um consenso, né, de que a educação tem um papel fundamental nesse processo de transformação radical da sociedade. Mas é claro que, né, que eles entendiam que a educação não era um fator dessa transformação. Né? A organização da classe não acontece só por aí. Né? Não é só através da educação. Mas sem ela, com certeza, tudo ia ficar mais complicado do ponto de vista dos anarquistas. E qual era o princípio doutrinário que vai fundamentar todas essas práticas? A questão da liberdade. Seja uma liberdade que você, com autoridade, você desemboca nela, ensinando as pessoas a serem livres, a pensarem livremente ou a agir livremente. Né?
seja estimulando pelas inclinações naturais, como nós vimos aí outros autores. Outro princípio era o combate a toda forma de opressão, né? Mesmo aquela supostamente feita ao bem comum. Então, a questão do processo educacional está relacionada a uma compreensão de que o processo educativo, né, ele é formativo das consciências, e a prática não é algo que a liberdade não é algo que você vai conquistar depois de um processo, você já vai praticando ela. Então isso está na concepção educacional e está na concepção da sociedade. O Estado como um aparelho de opressão, e portanto o Estado tem que ser eliminado, né? O partido político, a doutrina do partido político, né? E o Estado como aparelhos de opressão, e que não havia uma transição. Você já pratica isso. Isso está em Proudhon, está em Bakunin, Kropotkin, Malatesta. Esses princípios todos já estão colocados num outro, um trabalhando mais a questão educacional, outros menos, mas todos eles transitavam e trabalham a questão da importância da educação. A educação, portanto, seria um instrumento para criar novas mentalidades e vontades libertárias. A revolução, a educação atua diretamente, o papel da educação é a revolução, é a transformação social. E sobre isso, os anarquistas também divergiam, porque, por exemplo, há aqueles que entendiam que o simples domínio da ciência ajudaria a pessoa a desenvolver a sua própria consciência. Mas outros achavam que não, que a educação e a ciência deveriam ser um instrumento, e aí não tem neutralidade, né, para conscientizar a mesma classe no sentido da sua transformação. Então, e evitar aquilo que eles chamam de degeneração da sociedade. Esse era o papel dos anarquistas. Por quê? Eles estão vivendo no contexto em que você tem uma classe operária oprimida, vivendo sob condições absolutamente desumanas. Então, era importante e fundamental também você, através da escola, através dos instrumentos de formação, evitar que a classe trabalhadora se degenerasse. Então, noções de higiene, de mudança de hábitos alimentares, cuidados com o corpo, cuidado com o físico, era uma forma de preservação da classe. Porque você não tinha, entendiam que essa educação deveria ser feita pelos próprios trabalhadores, e os próprios trabalhadores formarem os próprios trabalhadores, sem interferência do Estado ou da Igreja. Isso tem um livro do Henry Arvon, sobre a história do anarquismo, ele trata muito bem isso daí. É um livro que eu tenho lá em casa, mas eu já vi na estante virtual, vocês podem comprar, tem lá Henry Arvon. É bom. O Luiz Eco, naquele texto que eu passei para vocês, ele vai definir esse. Eu gosto dessa divisão que ele faz. Ele fala assim, ele vai dividir então a pedagogia libertária em dois momentos, né? Um primeiro momento marcado mais pela presença do Proudhon e do Bakunin, que tem um tom, ele fala, esse primeiro momento é um tom mais de denúncia mesmo, né? Denúncia às injustiças do aparelho educacional, denúncia da escola e da sociedade burguesa, dos sistemas escolares e de como eles contribuíram para a perpetuação das relações capitalistas, né? Da divisão da sociedade em classes e como o sistema escolar alimentava essa distinção de classe.
eu trato isso porque é importante a gente dizer, porque talvez aí a gente tenha um ponto aí para o nosso debate. É um ponto importante para a gente pensar o que está acontecendo hoje no país. Parece que a gente está retrocedendo a momentos, esse momento no século XIX, quando os anarquistas, os pensadores libertários, acusavam essa questão. Está aí a medida provisória 746 para deixar. E a escola sem partido. Parece que a gente, uma volta ao passado, né? Já dizia o Milor, né? O Brasil tem um enorme passado pela frente. Então ele vai fazer a crítica à educação religiosa e também à educação laica republicana francesa. Os dois lados, aí burguesa, né? A questão interessante. Portanto, nós debatemos então os fins da educação na nossa conjuntura. Escola sem partido e essa outra. Então, eles apontam o problema do ensino dicotomizado. E aí a questão que eu quero dizer é o seguinte: bom, de um lado, a Ferrer falava uma coisa interessante. A educação religiosa, que era predominante, por exemplo, na Espanha, no contexto que ele viveu ali no final do século XIX, e início do século XX, ensinava a doutrinação. A ideia de Deus, do Pai eterno, a submissão a Deus, a concepções religiosas, os valores religiosos, que reproduziam os valores da família e mantinham um esquema de dominação naquela sociedade agrária, rural, que se tornou a Espanha aí a partir da década de 90 do século XIX. Outra coisa, o Ferrer criticava o sistema republicano francês, porque ele foi preso, exilado lá na Espanha, depois eu vou contar essa historinha, ele esteve lá na França, e ele viu o que era o sistema republicano francês, que, na sua concepção pedagógica, ensinava a obediência. A obediência, a racionalização dos processos, a burocratização dos processos, a implantação de modelos meritocráticos e de acomodação e instauração da obediência. Enfim, eles vão acusar esses dois modelos como modelos insuficientes. Essa educação pelo Estado, que tem esse caráter controlado pela burguesia, e essa educação religiosa. Não. Então, aí eles vão criticar também como que a ciência burguesa é utilizada para oprimir e segregar as classes. O sistema de exames e a organização dos colégios franceses como uma forma de filtrar aí, digamos, aqueles que seriam as elites e as classes trabalhadoras, ou seja, reproduzir aquilo que ele chama da dicotomização. Proudhon já vai fazer nos seus escritos a defesa do ensino politécnico, né, de que essa educação deveria ocorrer em todos os níveis, para todos, e visar a emancipação do trabalhador. O ensino politécnico, ele é acusado de, mas ele está pensando numa sociedade de artesãos. Não, mas ele, mesmo que, ainda que esteja, ele está pensando nessa junção do trabalho intelectual e braçal, que era uma preocupação fundamental dele e que deveria acontecer no processo educativo. Todos devem trabalhar, todos devem estudar. Não existe distinção. Bakunin vai acusar os dois tipos, nesse texto que eu passei para vocês, a existência de dois tipos de instrução. Uma aprimorada, reservada à burguesia, e outra sofisticada para os trabalhadores. Bakunin, eu vou me centrar mais nele agora, vai ser um crítico feroz dessa educação burguesa e de seus princípios, modo de organização, sendo primorosa nas suas reflexões sobre a educação em textos como
tem alguns textos que eu tenho, recentemente saiu aí, eu até escrevi uma resenha sobre o Bakunin agora recentemente, a editora Imaginário lançou obras completas do Bakunin, assim, e aí tem todos esses textos, então você já fica aquelas obras completas do Bakunin para você ler. Aí você vai ver que lá a preocupação do Bakunin no texto federalismo, socialismo e antiteologismo, aí vai bater no ensino religioso, vai falar da ciência. A ciência é a questão e a questão vital da revolução. Como que a ciência apropriada, que foi expropriada dos trabalhadores, se apropriada pelos trabalhadores, ela tem um papel transformador. O programa da Sociedade da Revolução Internacional, que ele fala, destaca a importância da educação, a ciência e o povo, esse texto é primoroso. Vale a pena ver. E os enganadores? Ele vai criticar como que a ciência burguesa, o Estado burguês, ao oferecer educação, substitui a religião por um outro ordenamento, que é o ordenamento dado pela ciência, pela razão burguesa. Que, na verdade, é importante dizer da preocupação desses autores todos com a questão da ciência. Eles querem uma sociedade fundada nos princípios da razão, eles vão levar ao extremo os princípios do iluminismo, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, e o uso da ciência e da razão como instrumentos de emancipação e transformação. Eles serão radicais nisso. Eles vão levar ao extremo. Vão levar. Bakunin é um deles. Aliás, iluminista da maior grandeza, que ele quis levar ao extremo esses ideais de justiça. Mas na era desse texto, a educação integral que eu passei para vocês, e vamos encontrar o melhor do seu pensamento sobre o tema ao qual se vincula um projeto de sociedade fundado na igualdade e na liberdade econômica. Veja bem, a educação integral ela está vinculada a um ideal, a um projeto societal, a um ideal de transformação. Para ele, esse domínio da razão, atrelado a uma educação anti-autoritária, constitui-se o elemento fundamental da emancipação. De outra parte, toda a proposta pedagógica advinda do Estado ou pactuada com os interesses da burguesia tem como pretensão a reprodução de relações de dominação. O doutrinamento, o conformismo, a formação de indivíduos docilizados, esse é o papel da escola. Está aí a escola. A escola burguesa é o projeto da modernidade. E atrelado ao que? A adaptação ao mundo produtivo, a formação da classe trabalhadora, do trabalhador submisso. Eu não tenho dúvida que esse texto ele vai ajudar a gente a elucidar muito do problema que a gente tem hoje no debate atual sobre essa questão da educação integral. Depois a gente pode, no final, discutir. Né? Então, eu acho que lendo, voltando a esses clássicos, vai desfazer o problema e resolver de uma forma muito simples a questão do tempo das escolas de tempo integral ou do ensino integrado, que é confundido muitas vezes com o ensino integral. Né? O fato de uma escola desenvolver uma atividade cultural ou um curso de capoeira no contraturno não é educação integral. Isso não existe. Aliás, quero deixar registrado que, no meu entendimento, o que se fala hoje sobre educação integral é uma grande bobagem. Porque o Estado burguês, né, os empresários agora, com essa
MP 746, ressignifica o conceito, se apropria de uma forma indevida e não tem legitimidade para falar sobre educação integral. Quem tem legitimidade para falar de educação integral somos nós, anarquistas, marxistas. Nós é que temos. É no campo da esquerda que a gente tem que falar de educação integral, porque ele está ligado a um projeto social. Sério. Então é importante, por exemplo, o programa Mais Educação. Aí você vai ver os documentos do governo lá, uma bobagem. Tem texto fundamentando a educação integral. Na instrução integral, Bakunin vai dizer, ao lado do ensino científico ou teórico, deve haver necessariamente o ensino industrial ou prático. Estou lendo aqui um trechinho do Bakunin. Só assim se forma o homem completo. O trabalhador compreende e sabe. O ensino industrial, paralelo ao ensino científico, será dividido como científico em duas partes. O ensino geral deverá das crianças, dar às crianças a ideia geral do primeiro conhecimento prático de toda a indústria, sem nenhuma exceção, e a ideia de que seu conjunto forma o aspecto material da civilização como totalidade do trabalho humano e a parte específica dividida igualmente em grupos, ofícios ligados entre si. Pelo Bakunin fala que todo mundo tem que aprender a trabalhar e estudar. A educação das crianças, ao tomar como ponto de partida a autoridade, deve sucessivamente desembocar na completa liberdade. Entendemos por liberdade, do ponto de vista positivo, o pleno desenvolvimento de todas as faculdades que se encontram no homem e de todo ponto de vista negativo, a completa independência da vontade de cada um frente a outros. O princípio da autoridade na educação das crianças constitui um ponto de partida natural. É legítimo, necessário quando aplicado às crianças na primeira infância, quando sua inteligência não desenvolveu ainda nada. Então, a questão da autoridade é importante entender que o Bakunin não é uma coisa assim. A educação tem um processo, ela visa tem um propósito, uma finalidade, uma intenção. Formar a pessoa para a solidariedade, para a vida autogestionária, né? Para cuidar de si, cuidar dos outros. O trabalho que se aprende na escola é um trabalho social que se aprende, que se aplica à sociedade, né? Bakunin não tinha muita crença de que era possível, por exemplo, praticar isso numa escola estatal, burguesa, porque isso com certeza sofreria muitas dificuldades. Ele achava até que, em outros escritos, que era uma operação impossível. Isso deveria ser obra dos próprios trabalhadores. E aí tem uma questão para a gente discutir, né? Por que fazemos defesa do sistema público de ensino, né? No debate que a gente deixa para depois. Mas é essa crítica. Mas como o desenvolvimento de todas as crianças, por consequência da educação, implica na negação sucessiva do ponto de partida, esse princípio deve enfraquecer-se à medida da nossa educação, para dar lugar à liberdade. Toda educação racional nada mais é, no fundo, que a emulação progressiva da autoridade em proveito da liberdade, onde essa educação tem como objetivo final formar homens livres, cheios de respeito e de amor à liberdade da vida. Então, isso ela tem um papel formador. Então, desde o primeiro dia da escola, a pessoa tem que aprender isso. Vai abolindo a autoridade aos poucos e aprende a pensar em viver. É importante
importante dizer que no final do século XIX o positivismo está rolando forte. Então a influência dessa discussão sobre a ciência e a racionalidade, a razão do ensino nacional vem muito advém do positivismo. Só que eles fazem uma leitura, não vão para uma linha do Durkheimiana, né? Eles vão ler o Durkheim, vão ler o Comte, vão ler o Durkheim, mas eles vão se apropriar isso de uma outra linha. Quer dizer, o positivismo é o que tinha de mais avançado ali no contexto, né? Em termos de concepção. Eles, de certa forma, está bastante disseminado e eles vão se apropriar disso de certa medida. Ele vai falar muito dessa questão sobre a ciência, quer dizer, ele vai falar muito sobre a aplicação da ciência na sociedade burguesa. Fundamentalmente pela apropriação que a burguesia faz da própria ciência. E como que a burguesia fez a apropriação desse conhecimento através do Estado e das universidades. Vai ser um crítico também das universidades. As universidades como centro de concentração do poder, quase que inacessível ou inacessível para a classe trabalhadora. Então, são verdadeiras mecas, né? Lugares de excelência onde se concentrava o pensamento científico, a discussão científica, que era quase inacessível ou inacessível aos trabalhadores. Então ele alega que a ciência, o saber, é indivisável com uma relação de poder mesmo. Né? Então ele alega que os usos do conhecimento científico configuravam-se como elemento primordial da dominação de classe e do poder do Estado. São críticas, então, que ele vai se reportar ao ensino universitário para as classes privilegiadas e ao relacionamento entre produção da ciência e de tecnologias com a exploração do trabalho. Mas para que serve tudo isso? É um aparato de dominação. As universidades produtoras de tecnologias, das engenharias, para contribuir para a maior exploração do trabalho e o fortalecimento do aparato estatal. Então ele vai fazer uma crítica na universidade. Aí ele vai dizer, como ele diz, né, eu peguei um trechinho desse Ciência e o Povo para trazer para vocês. Ele vai dizer assim, em resumo, na organização atual da sociedade, os progressos da ciência foram causa da ignorância relativa do proletariado, bem como os processos da indústria e do comércio foram causa da miséria relativa. Os progressos intelectuais e progressos materiais contribuíram igualmente, portanto, para aumentar a sua escravidão. O que resulta disso? Que devemos rejeitar e combater a ciência burguesa, assim como devemos combater e rejeitar a riqueza burguesa. Para Bakunin, tanto a ciência como a riqueza são bem comum e patrimônio de todos. E, como tal, não devem ser apropriadas por uma classe. Essa questão do saber e poder, que essa apropriação do conhecimento para a exploração e dominação de classe, ele vai acusar o tempo todo. Por isso que ele vai fazer, quer dizer, na mais tenra idade, nós temos que fazer com que as crianças, os jovens, se apropriem dos conhecimentos científicos. Faz fé na ciência, no papel transformador da ciência, dos conceitos científicos. É importante isso. Essa bobagem que se faz, ciência, o currículo, práticas, você não pode, o conhecimento clássico, você não pode sonegar isso da classe trabalhadora, os conhecimentos científicos. O cara tem que dominar, o cara tem que entender os processos. Há conhecimentos, né? Existem conhecimentos, uma gama de conhecimentos que são conhecimentos abstratos mesmo, você tem que ensinar o conceito abstrato. Mas há uma gama de conhecimentos, áreas da ciência, onde o sujeito
você pode, através da prática pedagógica, ensinar a pessoa a se apropriar daquilo e pensar a realidade e transformar a sua realidade. Nós temos que saber isso. Agora, nada se resume só em prática. Os conceitos científicos, eles têm que ser apropriados pela prática. Nós temos que garantir que a educação cumpre esse papel. Nesse quadro, pois, ele vai situar a universidade. Aí eu escrevi isso, eu vou pensar a universidade hoje, ontem eu saí meio revoltado da reunião, mas a universidade estará a serviço da dominação. Através da sua burocracia, ela irá alienar professores, intelectuais e disciplinará seus alunos, obtendo como produto uma ciência alienada. Está aí o marco regulatório da ciência. São muitos elementos que nos permitem aproximar as críticas de Bakunin à conformação da universidade brasileira hoje, bem como para que se perceba as relações feitas por ele, em certa medida, no aprofundamento da burocracia universitária, nos controles centralizados, ranqueamento de instituições, nas avaliações heterônimas, no prêmio de produtividade, privatização da pesquisa, curriculares, produtivismo acadêmico e sua indução à produção de papers impediu periódicos cada vez mais padronizados e qualificados por grupos de poder científico. Isso é bestial. O cara disse que o cara pode publicar, o cara pode escrever. Muitas vezes atuando em prol de grandes corporações e grupos de interesse. É uma ciência alienada na nossa área mesmo, gente. Então o Bakunin já falava lá que ninguém ia se transformar na universidade. Em resumo, temos que, no entanto, nesse primeiro período, o tom é de denúncia sobre a organização do sistema de ensino na sociedade burguesa, a proposição genérica, né? Eles fazem uma proposição genérica, não chegam a formular proposta. Acho que o Bakunin é o que mais se aproxima de uma proposta. Pensa nas crianças, o que deve ser ensinado em cada etapa do ensino, que vocês tiveram acesso aí. Nesse contexto também, já Paul Robin, que nasceu ali em 1837, já está também atuando na Primeira Internacional, e ele está, através da sua militância, que ele vai entrar um pouquinho mais tarde na discussão sobre a educação, mas ele tem uma militância ativa também na Internacional, vai ajudar Bakunin, esteve na admissão do Bakunin na Internacional, ao lado do Marx, quando Marx admitiu, estava lá o Bakunin na Internacional, o Paul Robin estava na sessão, né, quando o Bakunin foi admitido na Primeira Internacional. Depois o Marx expulsa o Bakunin lá no Congresso de Haia, em 1872. Mas o Bakunin entrou na Internacional junto com o Paul Robin. E é o Paul Robin que vai escrever a proposta internacional para a educação. Isso é importante. Né? E aí muito da influência, também influenciada pelas ideias de Bakunin, no debate sobre a educação. O Marx não se interessava muito por essa questão, até porque ele estava preocupado com outras coisas, mas a Internacional produziu documentos importantes sobre educação, que teve a colaboração, com certeza, do Paul Robin, da Bom, a partir do segundo período, então, a partir da divulgação do Programa Educacional do Comitê para o Ensino Anarquista em 1882, que teve a importância da atuação de vários, Carlos Malato, Luiz Michel, Jean Gavet, Kropotkin, que ajudaram a escrever esse documento. Foi um documento importante, né, aí no final do século XIX, que serviu de referência para
toda a experiência pedagógica anarquista no final do século XIX e início do século XX, que vai influenciar as práticas do Robin e também do Ferrer, que nós vamos discutir mais à frente. Então, esse documento vai ser fundamental. Então, incluir esses nomes importantes, né, que contribuíram para a naturalização, né, serão críticos, então, às práticas tradicionais, então, que eles falaram que a escola ensinava mentiras, né, dogmatismo, ideologia, né, colaborar, né, e ele, o sentido deles era de querer colaborar para que uma escola fosse organizada de forma diferente, né, baseada na iniciativa dos alunos, originalidade, fundamentada nos conceitos científicos. Aí, nesse contexto, Paul Robin e Kropotkin vão divergir um pouco, né? Kropotkin, ele é adepto, ele vai fazer a acusação ele vai mostrar essa questão até no texto, nesse livro aqui, que eu recomendo. A gente é a melhor coletânea sobre educação libertária, é dos clássicos. Esse livro aqui, organizado por Moreman, né, que está esgotado, da Artes Médicas, você não acha para comprar. Esse livro é meu, dos meus tempos, né? Está aqui. Depois, se vocês quiserem, quem quiser escanear, eu acho até que seria uma tarefa legal para divulgar, porque o livro é bem legal e a divisão que ele faz de teoria e prática é muito legal para vocês. Eu dei aí uma referência, né? Está no Xerox, né? Está no Xerox. Eu dei a introdução. Então, o que eles vão divergir? Primeiro, o Kropotkin, ele defendia a não diretividade, que deveria apostar na liberdade, a escola ser organizada pelo tempo da criança, os interesses da criança, não ter horário, não ter exame. Ele defendia umas coisas assim, né? Já o Paul Robin, não, a escola tem que ter uma organização, né, assim, e aí o Paul Robin vai se inspirar muito no Bakunin para fazer. E eles irão aprofundar o conceito de educação integral. Né? Então, vão dizer a disciplina conquistada pelo medo, dos castigos ou expulsão, a competição pelos melhores resultados dos exames, os programas determinados sem a participação dos estudantes, levaram os libertários a defender a supressão das pedagogias atuais em favor de uma expulsão voltada para o desenvolvimento do indivíduo e de uma vida em sociedade a partir da ação direta, à autogestão, mutualismo, coletivismo. Segundo o Comitê para o Ensino Anarquista, o ensino deveria ser, aí esse documento que foi escrito pelo Kropotkin, eu vou listar aqui os 4 princípios escritos por Kropotkin, que está na introdução. Primeiro, o que deveria ser educado? Porque é importante esses princípios, porque eles vão nortear as práticas. Eu quero que vocês observem o seguinte: aqui no Brasil você está tendo a chegada dos imigrantes, né? E todas essas experiências, não pensem vocês que estão desconectadas dessas propostas, dessas ligas, desse diálogo com o que está acontecendo com o movimento operário na Europa. Eles estão conectados, tá? Então eles estão ativos, né, nesse sentido. Eles estão bastante próximos, e as experiências que irão ocorrer aqui no Brasil de escola moderna estão dialogando com isso, com esse documento do comitê. Então, a educação integral, isto é, favorecer o desenvolvimento harmonioso de todo o indivíduo
e fornecer um conjunto completo, coerente, sintético, paralelamente progressivo em todos os domínios do conhecimento intelectual, físico, manual, profissional, sendo as crianças exercitadas nesse sentido desde os primeiros anos. Isso é educação integral. Ele deve ser racional, isto é, fundado na razão, conforme princípios da ciência atual, e não na fé, no desenvolvimento da dignidade, da independência pessoal, e não na piedade e na obediência. Na abolição da ficção divina, causa eterna absoluta da servidão. Ensino laico, ensino centrado na ciência. Misto. O ensino deve ser misto, ou da coeducação. Isso é, favorecer a coeducação sexual na comunhão constante, porque isso é inovador. Comunhão constante, fraternal entre os meninos e meninas. Essa coeducação, ao invés de constituir um perigo, afasta o pensamento das crianças, as curiosidades malsãs, e torna-se uma ocasião para sábias condições que preservem e assegurem uma alta moralidade, convivência entre os sexos. Kropotkin vai escrever também sobre o respeito, a relação de igualdade, que não deve haver desigualdade no tratamento dos meninas e meninos, enfim, que uma sociedade justa se constrói a partir da igualdade entre os sexos. Então, os anarquistas foram inovadores, importante. E o ensino libertário, isso é uma palavra, numa palavra, consagrar em proveito da libertação do sacrifício progressivo da autoridade, uma vez que o objetivo final da educação é formar homens livres que respeitem e amem a liberdade alheia. Aí a coeducação. Kropotkin vai criticar o Ferrer, porque o Ferrer vai colocar uma outra coisa. Porque o Ferrer vai tentar criar a escola moderna não só para operários, para a classe trabalhadora. Ele vai falar também da coexistência de classes. Porque ele acreditava que dentro da própria ordem capitalista era possível você, através da escola, criar uma convivência entre as classes, uma sociedade que produziria uma sociedade mais harmoniosa, mais respeitosa. E o Kropotkin tem crítico essa experiência da coexistão de classes. Então, ele vai fazer essa crítica severa à ciência, trabalho intelectual, braçal. E ele vai falar também, Kropotkin, daquele que a divisão da sociedade em trabalhadores intelectuais e braçais, nós nos opomos. Nós opomos a integração de ambos os tipos de atividade e propõe uma educação integral completa. No meu entendimento, gente, quer discutir o que é educação integral, no nosso campo, volta a esses autores. Para a gente definir o que é essa educação integral. O Paul Robin, então, vai nascer em 1837, como diz, vai viver também no contexto da Primeira Internacional. Ele também vai defender uma educação integral para construir um novo tipo de sociedade e possibilitar a formação plena do homem, dando-lhe acesso à totalidade dos conhecimentos. Então, uma ordem, que ele define? Uma ordem social fundada na ciência, uma crítica ao ensino dogmático religioso. Pensou a educação integral, assim como Bakunin, a partir das desigualdades entre os homens, e considerou a educação uma vigorosa, que vigorava na sociedade desigual, que era imoral, antirracional, na verdade, anti-educação. Então, ele
Ele vai fazer uma experiência no orfanato de Sempre, onde ele leciona suas teorias educacionais. Ele vai aplicar para uma escola que ele fundou na França em 1896. Cria a Liga da Regeneração Humana, fortemente influenciada pela teoria. A crítica, no final da vida, ele também, além de ele ter esse diálogo com o positivismo, o Corroban, qual é a crítica que se faz a ele? É que no final lá, ele começa a defender as teorias malthusianas, o controle da natalidade, enfim, e aí por isso muitos irão criticar. Então ele recebeu essa influência de Malthus, do positivismo, e devido às influências presentes no pessoal, alguns anarquistas discordavam de suas ideias. Mas ele centrou suas práticas, então, muito pensando nessa ele tinha um sentimento profundo nessa questão relacionada à igualdade, direito de cada homem, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu nascimento, desenvolver de forma mais completa possível todas as faculdades físicas e intelectuais da pessoa. Então, racional, universal e integral, deve ser a educação. Uma educação que possibilite um desenvolvimento harmônico e completo em termos de saúde e alimentação, que desenvolvesse o equilíbrio entre ação e repouso, ou seja, soubesse dividir as horas em trabalho intelectual e trabalho físico. Então as aulas deveriam ser realizadas em espaços fechados, nos campos, junto à natureza, na observação. Vejam que isso é inovador, né? Porque você rompe com o ensino dogmático tradicional e você coloca em série práticas pedagógicas diferenciadas. Então não é o que eles definiram, não é esse conhecimento burocratizado, currículo burocratizado da escola, sequenciamento de conteúdo, trabalhados em abstrato, sala de aula. As escolas têm que ter laboratório, o Corroban falava, as crianças que passavam pelo orfanato tinham uma vida transitória, então você tem que preparar ele para a vida, para intervir no mundo, ainda que a escola seja uma experiência, essa experiência que ele teve na França, seja uma coisa assim, pontual na vida, tem que ser marcante. Esses indivíduos que saem daqui da escola, eles têm que ser capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, geradora de uma nova consciência. Essa educação integral tinha esse papel, criar essa consciência. Então, além disso, Corroban vai defender que, frente àquelas condições terríveis que vivia a classe operária, as crianças, os mais pobres, é importante as noções de gênero. Tem gente que queria porque trabalhava na questão de gênero, trabalhava porque era uma questão vital, de preservação da pessoa, da integridade da pessoa. Saúde. Ele fala de nascer com higiene. Não entendi que ele, o Bakunin, né? O Bakunin, nascimento higiênico. Acho que ele usa esse termo. Mas é uma preocupação daquele momento, porque se tem na Europa uma série de doenças, peste, problema, né? O noticiamento, moradias precárias. A classe operária vivia numa situação terrível, gente. Então, a escola, Corroban, ele acreditava que a criança, quando saía da escola, ela também ia contribuir para que os pais, por isso ele também abria a escola nos finais de semana, para que os pais pudessem também
ter acesso ao conhecimento que a criança obtinha na escola. Então, esses conhecimentos de higiene eram fundamentais. Então, era por isso que ele falava. Então, quer dizer, nasceram, eles tinham essa ideia de cuidar mesmo, né? Querer cuidar para que as pessoas nascessem em condições melhores, vivessem em condições melhores. Então, é nesse sentido que a formação é integral. Você vê, nessa discussão recente sobre a reforma do ensino médio, eu estava com os meninos lá da UFLA, né? Fui falar sobre a reforma do ensino médio, aí tinha cheio de estudantes de educação física lá da UFLA, nem lá, aí, mas por que eles querem tirar coisa? Mas está tirando uma coisa essencial, que é uma conquista, porque a educação física ela não tem um papel, ela tem um papel não só de ensinar jogos. Os jogos são importantes, mas é de uma consciência corporal. As artes, né? Não a arte erudita, mas como que se pode fazer arte, praticar arte, né? A arte, o papel libertador da arte. E a educação física também era uma coisa assim, de cuidar do corpo pessoal, cuidar da alimentação. O povo já fazia isso, que era a importância da escola. Né? Então era preocupação com o corpo, na escola, estudos de meio, essa coisa de criança ser responsável pelas menores, né? Dos maiores ser responsáveis pelos menores. A escola tem que ser um lugar de divertimento. Coisa séria, com as pessoas no quadrado, pessoa fileira, carteira, silêncio, disciplina, divertir, fazer até falar, não, antes divertir, depois o esforço intelectual, ou primeiro tem que se divertir, a escola tem que ser um lugar de encontro, de alegria, para que a pessoa se interesse em viver na escola, né? Então, a pedagogia centrada nos jogos, a interação entre a interação e o aprendizado das formas. Olha o que ele está falando. Está no texto aí. O ensino das ciências, o racionalismo, ao contrário do ensino enciclopédico. Então, o aprendizado da ciência é aprimorado por exercícios práticos, aprendizado pelo concreto, para formular questões. Essa questão do professor mediador, quem fala que o professor mediador é um roubante. Né? Professor, para isso, temos que ter professores qualificados, comprometidos com esse projeto societário. Então ele defendia abertamente uma reciclagem dos professores. O professor precisa estar comprometido com essa sociedade nova que a gente quer construir. E para isso ele precisa estar formado. Formar em discussão política, sem fundamento, sem posição política, saber estar comprometido com a transformação. Então, o professor superar a hierarquia do professor, né, como forma de combater a submissão. Como é que supera a hierarquia? Com a habilidade do professor. Né? O professor saber conduzir a classe. Só assim você vai formar um sujeito crítico, passivo. Então, o ponto de partida do processo pedagógico deve ser o despertar na criança, desde cedo, o espírito crítico, a comparação, o método indutivo. A avaliação deve ser colaborativa. A avaliação da criança é colaborativa. Pressuposto. Quais eram os pressupostos do plano? Que a corrupção não é original. É a sociedade que cria os homens degenerados. E a gente precisa transformar a sociedade. Ela é social. E ele fala assim, não significa que nós devemos
criar as crianças afastadas dessa degeneração, dessa corrupção, desse mundo que a sociedade capitalista constrói. Não é isso. Nós temos que ensinar a conviver, a comparar e agir sobre esse mundo. Para que ela não se corrompa e contribua para a construção de relações mais solidárias. A ciência, a solidariedade, a independência para formar um novo homem. Mas ele sabia, por isso ele fala, que a experiência dele do orfanato era transitória, criança passada. Mas essa vivência da criança no tempo da escola tinha que ser intensa, significativa, para que a pessoa pudesse levar isso para a sociedade global. Aprender a ser livre, aprender a pensar, olhar criticamente. Então, a implantação dessa educação integral é pautada na ciência, no respeito, à solidariedade e abriria caminho para construir esse novo homem, essa sociedade. Que sociedade? Uma sociedade onde o poder social se instala, uma sociedade autogestionária, uma sociedade livre de poder coletivo, onde as pessoas atuem com autonomia, para evitar a expropriação ou a apropriação. Evitar essa apropriação da escola por parte de líderes religiosos. Então, nós temos que incentivar a participação das famílias, dos jovens, das crianças, para que evitar que a escola seja lugar de atraia, ou sirva, ou fique à mercê religiosos, políticos, partidos oportunistas, do Estado, controlado pelo Estado, ou mesmo dos adultos. Sobre esse ponto, aí voltando àquela questão do sistema, eu acho que aqui tem uma questão fundamental. O que defendemos? Falando dessa questão, o que defendemos sistemas públicos, defender o sistema público, mas o que essa experiência da educação libertária, no que ela contribui para a gente pensar isso? Quer dizer, qual é a nossa proposta para a escola hoje? Que gestão, que modelo de gestão devemos defender? Vamos jogar a escola pública, o bebê com a água da bacia? Não serve para a escola do Estado? O que fazer? Que proposta defender? Como evitar que a escola, estou levantando essas questões para a gente discutir depois, se torne alvo dessas excrescências como escola sem partido, desses grupos religiosos, etc. Como evitar isso? Que gestão? Qual é a nossa resposta? Nós temos que dizer. Que escola define? Então, outro aspecto importante da educação integral, dessa educação integral proposta por Roman, era a educação literária, que deveria ser desenvolvida por meio de 4 caminhos: ouvir, ler, falar, escrever. Essas etapas estavam intimamente ligadas. A pessoa tem que aprender a ouvir, falar, expressar, falar o que entendeu, dizer, escrever o que entendeu. Tem aí acho que na página 103 aqui desse livro aqui, ele fala isso aqui, sobre os professores, Vou ler o trechinho que ele fala, que eu acho que é interessante. Estou ouvindo ele falar. Tudo bem?
Ouvir e ler, falar e escrever são 4 coisas que verdadeiramente constituem a parte literária da educação e então tão intimamente ligadas e estão tão intimamente ligadas que não se pode, em verdade, possuir uma sem as outras. Ao indicar como se deve desenvolver as 4 faculdades das crianças, teremos a oportunidade de mostrar a sua estreita relação. Observemos como funciona o sistema atual de educação. O professor fala quase sozinho, como eu aqui. Enquanto? O professor fala quase sozinho. Os alunos não abrem a boca, senão para recitar ou traduzir. Quase sempre sem entender. Eles fazem depressa, correndo, longos deveres escritos, e não leem nada, de modo que se pode, no máximo, conseguir que se desenvolva mais ou menos o ouvir e o escrever, evidentemente se descuidando de maneira geral do ler e do falar. É desenvolver habilidades múltiplas, porque o ensino tradicional é ouvir e escrever, reproduzir o que o senhor fala. Então, ouvir você fala. Ler também. Tá? Isso é transformador. Tá? Eu vejo aí, hoje, né, essa indução, essa pedagogia burocrática, né, atrelada a resultados, desempenhos, né, elas têm induzido a uma concentração em português, matemática, desempenho em provas. Né? Isso é terrível. As escolas privadas, às vezes, cometem mais erros que escolas públicas, porque elas apostam naqueles sistemas apostilados e coitado dessa criança. Sequenciamento sem lógica. Né? Você já olhou uma apostila, um sistema apostilado? Eu tirei meu filho da escola, sistema apostilado. Não tem, não pode, eles não estudam. Nem todo mundo se adapta. Aí dá Ritalina para a criança, fala que tem déficit de atenção, soca, está aí a medicalização de crianças que aumenta agora no final do ano. Eu estava lendo matéria sobre isso. É um absurdo você medicalizar para você chapar a criança, porque ela não consegue se adaptar a uma coisa. É terrível isso. Então acho que a gente, é uma questão que eles já traziam aqui contra essa pedagogia burocrática da medicalização. Da medicalização daqui é bestial. E os professores, muitas vezes, a gente fala aqui também na sequência, vai falar dos professores. Os professores coadunam com essas propostas. O professor vive uma contradição terrível. É um cara explorado, ganha lá salário merreca, reivindica salário, aí ele é progressista, ele vai à luta, vai na rua, fecha o trânsito, mas na prática pedagógica ele é o tirano, ele reproduz valor. Ou é aquilo que eu estou falando, a pedagogia libertária é a prática, né, do sujeito na sala de aula, na vida política. Prática política, prática pedagógica. Não pode haver contradição. Não pode haver. E a gente acaba reproduzindo, né? Aceitando que a escola manda, que a diretora manda, o supervisor de ensino, os burocratas da educação mandam. No final, nós estamos fazendo o que o Mendoncinho está mandando a gente fazer. Professor, eu estava falando, né, na questão da literatura, e eu me lembrei que na literatura brasileira o anarquismo chegou assim, mais forte para a grande população que a Zélia Gattai no Anarquistas, graças a Deus, né? E me lembrei também que, como ela escreveu em 79 esse livro, ela se isentou de colocar aspectos políticos aí que ela coloca no Titã de Roma em 2000. Ela vai contar da prisão, do Vargas, vai fazer uma matança geral, o pai, todos os anarquistas ali em São Paulo. Né? Veja bem,
todas as experiências pedagógicas anarquistas, elas foram no período que ocorreram aqui no período pré-30, no pós-30, até 36 algumas ficaram, mas a partir do Estado Novo elas foram totalmente reprimidas, seja pelos sistemas de ensino que começam a ser criados, e aí o Estado quer controlar os espaços, e sofreram forte repressão, fechamento mesmo, polícia na porta, né? Principalmente depois da greve de 1917, que as grandes greves da década de 10 também sofreram repressão, assim como todo mundo. Então, o que o Robin fala? Quer dizer, Robin também fez uma proposta para a educação infantil, trabalhava com a individualidade da criança, priorizou o ser em si, porque, segundo ele, deve-se trabalhar a espontaneidade da criança, inclusive fornecer uma justificativa econômica, pois considerava as crianças apenas um consumidor, quando elas se tornassem produtor. Então, a educação deveria passar a privilegiar a coletividade. Então, desde a mais tenra idade, se ensina a pessoa a ser livre, pensar livre. Nós podemos dizer que as experiências do Robin, então, veja bem, toda essa organização da escola, do orfanato, que ele propõe, vai influenciar bastante o Ferrer Guardia na escola moderna da Espanha, que eu vou tratar agora nessa sequência. Então, ele é um intelectual importante, tinha uma militância política importante, foi um dos membros da Internacional, foi um libertário. Portanto, ele deu contribuição muito grande para as propostas que viriam depois. Ele não começa exatamente na educação, mas ele vai se descobrindo na educação e verificando que a educação era um instrumento importante na transformação social. E veja bem que eles estão debatendo com essas... existia uma razão para romper com a escola tradicional, com a escola religiosa, uma razão clara: formar sujeitos para uma nova sociedade. Então, ele deu contribuição e ele vai influir para a construção de uma sociedade igualitária. Então, eu não vejo sentido você falar em pedagogias não diretivas ou centradas no indivíduo numa lógica que conflui com a lógica do capital. As pedagogias não diretivas, elas só fazem sentido se você tiver um ideal, uma concepção teórica, uma formação clara, visando a transformação dessa sociedade. A pedagogia diretiva, ela culmina com a racionalidade moderna, né? Está aí, quando eu pego aquela medida provisória do ensino médio, o que eles estão defendendo? O interesse do aluno, o interesse do jovem. Por isso ele tem que fazer um projeto de vida, né? Então, para atuar no mercado de trabalho polivalente, flexível, né? Para ser empreendedor de si. Se não tiver emprego, abrir um negócio, ser empreendedor. Então, essas pedagogias não diretivas que coadunam com essa lógica, elas estão legitimando esse reforço ao individualismo. A concepção que está posta aqui, que é essa concepção que depois culminou com teorias, escola novista, pós-moderna, centrada no indivíduo, liberdade individual, numa sociedade capitalista, é o individualismo que nós temos. Os indivíduos competitivos, né, adaptados a esse mundo, a essa racionalidade, né, manipulatória que envolve a todos nós. Né? Está posto em todos os espaços onde deveria haver o trabalho coletivo. Né? Essa pedagogia do indivíduo
ela coaduna com a lógica gerencial que acomete a todos nós. O lápis, o consumo com isso, a adaptação da gente a isso tudo. Então, na verdade, nós temos que recolocar o conceito. Não sei se vocês, se está claro isso que eu estou falando, né? Recolocar. Não é para descartar a pedagogia não diretiva, bater não, nós temos que colocar no nosso campo. Por quê? Quando o projeto de vida, só ajuda para formar aí os gerentes, os tiranos, os psicopatas, que a gente os executivos, né? A banalização das coisas, banalização da competição. É contra isso que estamos debatendo. Eu falo isso até com embargado, com certa emoção, porque aqui a gente todo dia se defronta com esses fantasmas, né, professor? Esses princípios, com certeza, irão exercerão influência na escola moderna de Barcelona, do Francisco Ferrer, e tem concordância com os princípios da educação racionalista com as ideias. Então, portanto, Rolf Romano e Ferrer vão ter muita proximidade. Então, o Ferrer vai receber muita influência do Bakunin. Estou falando de uma outra vertente, tá? Do Bakunin e do Paul Robin. Por isso ele vai defender a transformação dessas escolas tradicionais, o uso da pedagogia que levasse à formação desses sujeitos autônomos, tal qual a gente já está falando. Então ele vai perceber a importância do tipo de educação ao constatar que a formação fornecida pela família é bom que se diga, porque no contexto em que ele nasce, na Espanha, ele nasce de uma família de pequenos comerciantes, maçons, pequenos proprietários de terra que tinham um vínculo muito próximo da igreja, da formação. Então, ele vai questionar essa orientação dada pela família. Como eu disse, esses preceitos, tradições, dogmatismo que a família, ele achava que isso contribuía para a deformação. Né? Então os indivíduos entravam na sociedade e reproduziam esses valores. Então a sociedade não ia mudar com pessoas assim. Então ele vai instaurar essa escola moderna em 1901 lá em Barcelona. E vai passar para eles o que ele chama de uma educação racional integral. E essa escola foi se ampliando, começou com poucos alunos, chegou no final aí, em 1903, a ter mais alunos. Portanto, ela tem influência de Robin Bakunin, combatia esse dogmatismo religioso, né? E da igreja, e das instituições educacionais, ele vai ser um crítico das instituições educacionais, do ensino laico estatal, nessa mesma relação que o Robin faz. Né? A educação, para ele, deveria ser completa e harmoniosa, de modo a desenvolver a inteligência. Ele achava que a pessoa também tinha que desenvolver inteligência, mas o caráter físico, da pessoa física, de uma moralidade equilibrada. Ele era um republicano. Ele entra no Partido Republicano. Tem uma atuação muito próxima com os grupos que questionavam a monarquia espanhola naquele contexto. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando cria a escola
ele vai pregar, então, essa ideia da coeducação e da coeducação de classes. Aí, diferente um pouquinho do Rodan, ele vai achar que você tem que colocar as diferentes classes na escola para que a gente consiga transformar também as crianças, porque as crianças de classes diferentes, convivendo, vão aprender a viver de forma solidária, e esse indivíduo da classe privilegiada vai aprender a dar um tratamento humano, né? E vai aprender, e é assim que você constrói, educando as crianças, porque no seio da família e na educação estatal burguesa, isso não poderia acontecer. Lembrando que ele foi morar na França, criticou o sistema, quando ele foi exilado na Espanha, criticou o sistema educacional francês e também criticou a educação tradicional religiosa espanhola. A escola, a importância para ele, na medida que a escola moderna que ele criou não era financiada pela Igreja nem pelo Estado, e era paga conforme a contribuição dos trabalhadores, ela tinha liberdade para ela vivia das possibilidades dos estudantes e vai se preocupar com a difusão da cultura junto ao povo, estabelecendo um curso noturno, uma universidade popular. Então a escola moderna é para todas as idades. Preocupação com o material escolar. Então ele tinha, olha só o que tinha na escola moderna. Lâminas para fisiologia vegetal, animal, gabinete de física, laboratório de física, laboratório de geologia, laboratórios em toda a natureza, máquina de projeção de filmes, além de outros equipamentos. Essa escola vai durar 6 anos, até 1906, no dia 31 de maio, mais precisamente. Por que ela vai durar 6 anos? Porque estava o rei lá em Madrid andando com sua carruagem, aí um tal de Mateu Morali joga uma bomba na carruagem do rei. E quem era Mateu Morali? O anarquista que era bibliotecário da Escola Nacional, que tinha trabalhado na Escola Nacional e estava lá. Então, daí por isso que ele foi exilado na França, por isso, com essa contribuição, a escola moderna vai receber contribuição de vários pequenos comerciantes. Isso é bastante criticado pelos setores anarquistas. Mas a escola do Ferrer, ela foi compreendida como uma experiência bastante valorizada pelos anarquistas. E nesse grupo do Comitê da Educação Anarquista, eles recomendam que se siga o modelo do Ferrer, para a organização da escola. Mas havia divergências quanto a isso, porque, por exemplo, essa questão de receber contribuição de pequenos comerciantes, da maçonaria, de empresários locais, enfim, mas com isso ele criou uma editora, publicou muitos livros, contribuiu muito com os movimentos da época, então tinha uma editora, esqueci o nome, era editorial, tinha jornal, documentos, produzia os próprios materiais didáticos da escola, e tinha uma tipografia, dava material pra caramba. Isso ajudou muito, inclusive, o movimento anarquista, enfim, ajudou muito. Essa história da bomba, que foi uma ação infeliz, que acabou resultando no fechamento da escola, na prisão dele, e no exílio. E aí ele foi na França. Foi ficar na França, aí é onde ele vai compreender mesmo o sistema francês,
de educação, ela vai tecer as críticas que eu já falei aqui. Aí ele retorna, veja bem, ele retorna para a Espanha para visitar uma tia e uma prima que estavam doentes. E nesse meio tempo, a Espanha entra com uma expedição, uma espécie de guerra ao Marrocos. Vai lá para o Marrocos, lá em 1909. E aí a população se revolta com os gastos do governo, para invadir o Marrocos. E igrejas são queimadas, há motins militares. Nesse meio, o Ferrer está por lá, ajudando, colaborando com esses movimentos. A editora dele produzindo material de divulgação e propaganda, né, dando apoio para. Importante que o Ferrer tinha uma atuação, apesar de ser um cara republicano, né, assim, ele era um cara que apostava na unidade dos movimentos, então ele colaborava com todos os movimentos. Era uma coisa interessante esse papel que ele tinha. E a editora foi fechada, ele foi condenado e preso. Entendeu? Um mártir do pensamento livre, foi condenado à morte em 1909. Mas o que tinha? Ele foi enforcado. As aulas práticas, experiência, a ciência como patrimônio da sociedade, não de uma classe, a ideia da coeducação das classes, coeducação do sexo. Tanto que um pai ia matricular o filho na escola moderna e convencia o pai também trazendo amigos. Tem muito. Salas mistas, para fazer a coeducação era assim. Ele achava que a escola para os ricos não era racional, era exclusivista, excluía os mais pobres do acesso à ciência, portanto ele achava que a escola tinha que ser para todos a mesma escola, né? Mostra a causa, e a escola deve mostrar nessa convivência das classes as causas do desequilíbrio social, das desigualdades, no sentido de formar o que ele chama de futuras gerações. Outra questão, além da comunicação sexual, do sexo e das classes, tinha a questão do higiene pessoal, na mesma linha do Romano. O respeito, a solidariedade, a aplicação de jogos no aprendizado. E sobre os professores, ele vai pôr em prática, então, o professor como parte integrante. Ele fala, ó, o professor, muitas vezes, ele é o cara que é o cacique local, imagina na Espanha. Ele é o cacique local. As pessoas têm expectativa. Vocês assistiram o filme, eles passam um pouco mais tarde, um pouco perto da ascensão do fascismo, chamado Língua das Mariposas. Alguém já assistiu? Qual é o nome? Língua das Mariposas. Ah, sim. Aí mostra como que o professor não atendia aquelas expectativas, porque o professor era formado nessa concepção de ele leva as crianças resolve muito problema e depois, com a chegada dos fascistas, né, ele enfim, é bom assistir o filme, porque aí há uma reviravolta no filme, né? Ele coloca uma questão sobre o nosso trabalho do professor, né, do que fazemos, você atuar para o bem comum, querer a emancipação das pessoas, despertar para o mundo, e aquilo tudo reverte. Uma coisa assim, terrível. Mas é um filme lindo, né, e merece ser assistido. Então, assista o filme, para ver aqui que é essa concepção da formação do professor. Então, o professor tem que pôr em prática os conhecimentos.
claro, conhecimentos abstratos, mas ele tem que ir para a prática. Professor como parte integrante, ele é parte integrante do caciquismo local, às vezes é ele o padre, o boticário, e o outro eram os caras que detinham o poder local. Ele vai sugerir uma reciclagem dos professores. Eu tenho aqui um trecho, eu tenho esse texto do Trachtenberg, é um texto que eu recomendo que vocês leiam, que é um texto sobre o Ferrer. Ele faz uma análise de como a escola moderna do Ferrer, ela se inscreve na sociedade espanhola, né? E por que isso explica muito do porquê que ela não foi adiante, né? Porque numa sociedade altamente moralista, repressora. Aí Ferrer vai dizer o seguinte: Ferrer sugere uma espécie de reciclagem dos professores para não sofrerem as óbices da rotina. O único meio de preparação dos professores era a sua prática na própria escola racional, onde toda imposição dogmática era rechaçada. Qualquer incursão na área metafísica era abandonada. E pouco a pouco a experiência formava a nova consciência pedagógica. Não só por meu empenho, mas essa é a palavra do Ferrer, mas pela ação dos primeiros professores e, em ocasiões, até pelas dúvidas e manifestação dos alunos. A questão que ele fala é que você tinha que ter um cuidado muito especial para você fazer uma escola transformadora, você tem que ter professores comprometidos com projetos. Aí, o papel da escola também é formar o professor. O professor, você forma ele na escola também. O cara tem que dominar os conteúdos científicos, você forma ele na prática, dentro de um projeto pedagógico. Então, ele criou a escola para professores. Eu fico pensando como é que a gente inicia os professores da profissão. Nesse processo de precarização geral, né? A pessoa se inscreve para dar aula, às vezes não tem o seu curso de licenciatura, ou não se formou, já cai no olho do furacão, né? E muitas vezes ele reproduz aquilo que ele viu de outros professores, que está no imaginário, no consciente coletivo, aquela ideia do professor tradicional, aquelas coisas todas. Então, isso que então, é a crítica à escola tradicional, né? Ele dizia que desejava, essa é a palavra do Ferrer, tá? Dizia que ele desejava, deseja um dilúvio afogando todos os pedagogos. Vou afogar todos os pedagogos. Não tem jeito. Mas 13 ele salvava, né, professor? 13 ele salvava, né? Só com boia. Tem a boia, boiar, né? Tsunami pedagógico. Tsunami pedagógico. Porque o pedagogo, via de regra, é formado na burocracia. Os neoliberais também querem isso. Os neoliberais também querem isso. Acabamos com o... Pois é, essa confluência que a gente tem que debater. É isso que eu estou falando, Zé. Nós temos que dizer, nós temos que trazer essas críticas para o campo. E aí fica difícil. Né? O professor Carlos Nelson Coutinho falava, não, Foucault faz a crítica à sociedade disciplinar, mas ele é o profeta da barbárie também.
porque os conceitos Foucaultianos serão adequados, serão com certeza apropriados pela burguesia, facilmente. Então, mas nós temos que, nessa coisa do contra-hegemônico, dizer por que nós criticamos essa pedagogia burocrática, né? É aquilo que eu falei. Então, o Ferrer tinha diante de si duas opções: ou trabalhar pela transformação da escola tradicional, mostrando a sua inadequação às exigências profundas do campo da criança, e em segundo, eu já estou aqui confuso com minhas folhas, fundar novas escolas em que se aplicasse os princípios que levam à formação de uma personalidade autônoma e crítica. Porque a escola reproduz o poder. Então, Ferrer era contra prêmios, contra castigos, exames. Que isso ele falava, para que servem os exames, os castigos? É para, justamente, porque isso é conveniente às classes médias. É isso que exclui, é isso que não faz uma escola. Então ele era defensor de uma radicalidade radical, de uma proposta que desconstruía isso. De um modo geral, então, podemos dizer que a pedagogia libertária, então, quer dizer, vou encerrar, a escola foi fechada, vou encerrando aqui pelo Ferrer, depois eu vou fazer uma síntese. Bom, essa primeira parte tem intervalo? Não, tem intervalo. Porque aí eu dou um corte para falar do Brasil, né? Do Brasil, como chega no Brasil. Então, mas o que a gente pode... Qual a apropriação que devemos fazer dessa pedagogia libertária? A primeira questão é essa. Nós temos que trazer, não rechaçar essas experiências cognitivas, essas propostas pedagógicas centradas no aluno. Não é essa a questão. Nós temos que dizer para quê, né? Um projeto societal. É assim que a gente vai. E essas experiências são valorosas, apesar de terem sido de tiro curto, assim, pequena existência, porque elas estavam num contexto de forte repressão também, aqui no Brasil também. Né? Mas o que a gente deve extrair? Aí está no texto do Mourion, acho que o Mourion traz isso de uma forma bem legal, bem didática, que é, primeiro, é o ensino anti-autoritário. O ensino anti-autoritário, e daí ele vai definir bem o que é essa, aqui na página 18, aí que vocês têm do texto que eu tirei para vocês, o ensino anti-autoritário. Que é uma ideia com a qual eu adoro, que é essa coisa, você começa com a autoridade e desenvolve a liberdade. A criança aprende a ser livre, aprende o aprendizado da liberdade. No final, o percurso escolar é totalmente diferente. O vínculo direto da educação com o projeto de revolução. Então, o projeto para viver numa sociedade diferente, uma sociedade autogestionária, solidária, livre, né? Sem a propriedade privada. Uma sociedade autogestionária, e para isso, toda a experiência anarquista, libertária, é importante a gente distinguir também isso. Tinha por finalidade isso, formar um novo sujeito. Então, seja nas escolas, como nós escrevemos Escola Moderna, Ferrer e Paul Robin Ferrer, em centros de cultura, centros de cultura que eram espaços culturais que os anarquistas organizavam, né? Aí várias correntes anarquistas utilizavam esse espaço para disseminar o pensamento anarquista, debater problemas conjunturais, problemas diversos, né? Que eram
locais de encontro noturno, de uma forma absolutamente informal, mas eram lugares onde se tinha biblioteca, se podia acessar livros, ler jornais, discutir em rodas de conversa problemas e questões. Isso tinha um caráter, problemas candentes, né? Isso tinha um caráter formativo. E eu acho que outra questão que é fundamental é a preocupação com a formação integral, não parcial das pessoas, né? Uma formação ampla do sujeito, visando essa nova sociedade. Eles levantam a questão, os anarquistas são os primeiros, os libertários são os primeiros a levantar essa questão, né? Sobre essa questão da divisão social do trabalho, da divisão entre o trabalho braçal e intelectual, como a escola cinde e separa isso, né? Dessa educação desigual e como a escola contribui para a reprodução dessas desigualdades. Vamos sugerir que a gente dê um pequeno intervalinho, aí eu volto para a gente falar um pequeno. Pode ser? Pode ser? Aí a gente termina depois, tá bom? É isso aí. Então eu ainda vou falar do Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho do Brasil. Intervalinho? É que eu tomei uma água, eu preciso ir ali. Na casa assim, é só rapidinho. É rapidinho.